Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Frame Audiovisual, a produtora de vídeos que melhor comunica as suas soluções e serviços e prevenções para um maior número de pacientes. Hoje nós temos um convidado muito especial, ele carinhosamente conhecido como Michel Teló, o maior piadista do Brasil e o responsável por manter os pacientes vivos e também por aliviar as dores. Seja muito bem-vindo, Dr. Hercílio Volpato. Débora, é uma grande satisfação para mim estar aqui contigo hoje. O primeiro episódio, acredito que de muitos. Eu quero ser convidado novamente, já nem iniciamos o episódio, mas já estou me convidando de novo para vir falar. Com certeza. Porque hoje a gente tem algumas coisas para conversar, mas eu não tenho dúvida que surgirá novos temas e muita coisa para a gente comunicar, né? A importância de tu teres um instrumento de comunicação é levar entretenimento e, acima de tudo, levar informação para as pessoas. Então, levar informação. Hoje a gente percebe que medos, né, inseguranças relacionados à saúde estão muito relacionados à desinformação. Então, um instrumento que leva conhecimento e entretenimento para o público é excelente e tem que ser publicado, tem que ser multiplicado e compartilhado, sem dúvida. É uma conversa que vai durar uma vida inteira, né? Acho que nunca se finda. A gente sempre tem que estar renovando os conhecimentos. E, doutor Hercílio, primeiramente, antes de tu se tornares médico, tu era o Hercílio. Então, eu gostaria de falar também para aquelas pessoas que estão começando a pensar na carreira médica, falar um pouquinho da tua vida, de onde é que tu é, como é que tu chegou aqui em Serafina, Guaporé, enfim, na região. Vou contar um pouquinho da minha história, relacionado à decisão de me tornar médico, com a decisão de me tornar anestesista, e para esclarecer um pouco também quem sou eu e também para, às vezes, fazer as pessoas que estão pensando em decidir que carreira seguir, o que fazer da vida, por que fazer. O Hercílio, então, nasceu no interior de Santa Catarina, uma cidade de 22 mil habitantes, chamada Orleans, e lá, com seus 15, 16 anos, não sabia o que fazer da vida, não tinha o sonho de ser médico. Meu pai comerciante, minha mãe professora de ensino fundamental, não tinha médicos na família. Minha irmã decidiu cursar a carreira de medicina, ela iniciou primeiro do que eu, e posteriormente fazendo terapia para poder entender melhor, ter um estudo vocacional para ver o que eu tinha um pouco mais de habilidade, o que me dava menos ansiedade, o que eu notava que poderia ser bom para mim, para o meu futuro, para o que eu penso de família, de vida. E resolvi, por A mais B, seguir a carreira da medicina. Lá foi-se 2 anos estudando de preparativos para poder entrar na faculdade de medicina. É uma faculdade concorrida, então, com certa dificuldade, consegui entrar. Foram 6 anos de faculdade. No final da faculdade, vendo todas as especialidades que a gente tem, uma gama muito ampla de especialidades, novamente fui olhar para dentro e entender o que o Hercílio de amanhã quer para a sua vida, para a sua família, o que ele acha que pode fazer bem para ele, para a cabeça dele e para um estilo de vida que ele pretende ter, para uma família que ele pretende ter. E vi na anestesia uma oportunidade de ter uma vida que eu possa estar morando junto com a minha família, que eu possa estar tendo uma qualidade de vida, que eu possa estar dando um suporte emocional para a minha família e que me traga, vamos dizer assim, uma satisfação profissional. Por que anestesia? A anestesia ela é uma especialidade que lida com todas as especialidades cirúrgicas. Então, todos os dias nós estamos participando de procedimentos de muitas especialidades. E ali a gente precisa conhecer de anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacêutica. Então, em todas essas subespecialidades, a gente precisa ter um pouco de conhecimento de tudo. Isso me dá uma satisfação profissional, de tu ter um domínio geral da medicina. E esse domínio geral da medicina me faz ter uma satisfação profissional. É isso que me fez escolher a anestesia. Tu poder dominar os sinais vitais do paciente, tu poder controlar os sinais vitais do paciente, garantir que ele não vai sentir dor, garantir que ele não vai ter nenhuma complicação anestésica, que ele vai acordar de uma maneira confortável, que ele vai ter um pós-operatório confortável. Isso é muito satisfatório
grande parte dos pacientes nem lembram, aliás, nem lembram do nome da gente, do anestesista, Claro. porque entrou na sala de cirurgia, dormiu, não lembra de nada, não viu o que aconteceu, mas pode ter certeza que o anestesista estava ali calculando a dose de antibiótico suficiente para te poder não ter uma infecção pós-operatória, calculando a dose de medicação para diminuir as chances de tu ter dor no pós-operatório, né, calculando as doses de medicação para te não ter enjoo no pós-operatório, que infelizmente é uma complicação frequente de vários tipos de cirurgia e anestesia. Então, tu dominar os sinais vitais, sintomas do paciente, vamos dizer assim, uma sensação de controle que a gente tem na anestesia, que me encantou e foi o que me fez escolher a anestesia. O responsável médico pela cirurgia é o anestesista? Isso. A anestesia também pode ser conhecida como medicina perioperatória. Então, antes da cirurgia, preparamos o paciente para ele estar no melhor momento possível durante a cirurgia. Ou seja, vamos verificar se ele está com os problemas de saúde controlados, diabetes, pressão alta, se tem alguma medicação que ele está utilizando que possa interferir no resultado dele ou durante a cirurgia. Durante a cirurgia, vamos agir de todas aquelas maneiras que eu comentei, controlando dor, controlando infecção, controlando enjoo, controlando todos os sinais vitais, dando todas as condições para que aquela cirurgia saia da melhor forma possível e no pós-operatório dando assistência ao cirurgião para o manejo pós-operatório. O anestesista, ele faz a gestão do centro cirúrgico junto com o enfermeiro, junto com a equipe do hospital e fica atento a todas as normas de segurança, normas de controle de infecção hospitalar. Então, o anestesista, ele não é o médico principal do paciente. O médico principal do paciente é o cirurgião. O paciente procura o cirurgião para buscar os resultados que aquele cirurgião oferece, né? Os meios de tratamento que aquele cirurgião oferece. Apesar do anestesista não ser o protagonista, né, ele é uma peça fundamental do processo, né, anestésico cirúrgico do paciente. E vamos delimitar um pouquinho agora, doutor, o conceito de dor. Como é que a gente poderia definir isso? A dor, né, é um conceito simples e complexo ao mesmo tempo, né? Vamos dizer que em 1978 a dor teve uma definição e agora, em 2019, ela sofreu por uma redefinição. Uma redefinição que foi feita para a Instituição Internacional de Estudos de Dor, né, a IASP, que se chama. E essa definição ela passa por uma releitura falando que a dor ela não é só uma sensação. A dor ela é uma experiência desagradável que o paciente sinta. Ou seja, as sensações, por exemplo, a perda de um familiar, vamos falar de uma coisa que toca o coração de alguém, tu considera aquela sensação como dor. Por quê? É uma sensação, experiência desagradável que o paciente vem sentindo. Se aquela experiência não é desagradável, desconfortável o suficiente para o paciente considerar aquilo desagradável, ela não é considerado dor, né? Temos vários tipos de dor, né? Temos dores somáticas, neuropáticas, nociplásticas e mistas. 4 tipos de dores para a gente poder explicar todo esse universo de dores que passam pela mais simples martelada no dedo, onde você vai ter uma dor aguda, somática, até mesmo um pinçamento do nervo ciático, onde você vai sentir um choque que corre até o pé, que é uma dor neuropática. Ou, por exemplo, um paciente que tem fibromialgia, que tem dores no corpo todo, faz ressonância e não aparece nenhuma alteração. Uma dor nociplástica, uma dor adaptativa que aquele organismo aprendeu a transmitir. Ou seja, o que é dor? Dor é uma sensação desagradável que o paciente sente em locais específicos de acordo com alterações ou fisiológicas ou não, ou anatômicas do organismo dele. Então, essa questão de que algumas pessoas pensam que conseguem ter prazer ao sentir dor, talvez seja um pouquinho distorcida. É um pouco distorcida, porque, na verdade, se ela sente prazer na dor, na verdade, ela sente o prazer em sentir uma sensação intensa, mas aquilo não é considerado dor, porque a dor seria uma sensação desagradável. Então, ela sente prazer em uma sensação mais intensa, às vezes, vamos dizer assim, uma pressão diferente, sinto bem quando eu estou pressionado no trabalho. Mas aquilo é uma dor? Não, não é uma dor. É uma pressão que não te traz desconforto, então não é dor, né?
Então, tu não sente prazer na dor, tu sente prazer em sensações intensas, né? Então, é difícil tu fazer essa separação, mas é mais ou menos dessa linha. E quando um paciente, por exemplo, que está de luto, está com dor no peito, ou até mesmo no término de um relacionamento, vai ao consultório porque ele, de fato, está sentindo uma dor que, segundo ele, é física. Como é que a gente poderia explicar isso? É bem importante essa tua pergunta, porque, na verdade, é muito comum hoje no pronto atendimento. Antes de ser anestesista, como médico generalista, trabalhei bastante em pronto atendimento e com muita frequência chegava pacientes com crises de ansiedade e eles mesmos já sabiam, doutor, estou com uma crise de ansiedade, uma dor no peito insuportável. Isso não pode descartar que possa estar ocorrendo algo a mais, por exemplo, um infarto do miocárdio. Então, sempre precisa ser descartado essas coisas mais graves para, posteriormente, você considerar que toda aquela dor é de origem emocional. E hoje, até, inclusive, a dor é uma coisa tão complexa que os próprios médicos desconhecem alguns termos e, às vezes, até tratam de uma maneira correta, mas sem saber muito o porquê está fazendo aquilo. Por exemplo, dor emocional. Você chega no pronto atendimento. Como que tu trata uma dor? Com analgésico? A resposta não é essa, depende da dor. Hoje alguns médicos vão tratar a dor emocional com remédios para ansiedade, calmantes, e realmente está certo. Ele vai tratar a dor com um calmante. Por quê? Porque aquela dor tem uma origem emocional. Vamos dizer assim, o paciente ele teve uma perda, teve um término do relacionamento, se sentiu ansioso, ficou com taquicardia, aumentou a pressão arterial, sentiu desconforto respiratório e realmente nossa parte psicológica tem o poder de mimetizar todos esses sintomas que poderiam caber muito bem num quadro de infarto agudo do miocárdio. E tu trata um infarto agudo de miocárdio muito diferente do que tu trata uma crise de ansiedade. Então, hoje os médicos tratam de maneira correta, mas nem sempre sabendo diferenciar a crise de ansiedade. E às vezes estou tratando um piti. Então, eles falam de uma maneira pejorativa para aquele paciente que está sofrendo, precisa de ajuda, né? Mas tratam de uma maneira correta. O que eles erraram foi tratar de uma maneira pejorativa aquele paciente, né? Mas, às vezes, só por ter acertado no esquema de medicações, o ansiolítico, o analgésico, a medicação para baixar a pressão, tirou a dor do paciente, tirou a angústia, conseguiu fazer o paciente conseguir voltar para a vida, vida normal, que eu digo, né? E poder seguir em frente, buscar uma ajuda. Então, tratou de uma maneira correta. Mas agora, tu tratar isso como piti, isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, é uma coisa que denigre muito a imagem da medicina, desses médicos que acabam tratando alguns pacientes de maneira indevida, né? De uma maneira indevida. Sem delicadeza e atenção. Delicadeza. Que de repente é só um auxílio emocional, psicológico. É um pouco da história. E tudo isso faz parte da construção da experiência do paciente, né? Como a dor é uma experiência subjetiva, a minha dor é diferente da tua dor, independente que seja o mesmo estímulo, depende muito das experiências que você teve de vida. Então, a dor que Joana sente não é a mesma dor que o João sente, porque a Joana aprendeu a ter um pouco mais de resiliência, aprendeu que numa atividade física extenuante, aquele desconforto da atividade física, ela aprendeu a superar, então ela tem uma resiliência maior, vai suportar mais dor, e o João, quando tem um resfriado, fica de cama. Aquela é insuportável. Ou seja, a experiência de uma pessoa é diferente da outra, independente de ser o mesmo estímulo. Então, a dor ela é a experiência subjetiva. E há alguma correlação de depressão com dores lombares? Por exemplo, o paciente que sente muita dor lombar tem mais predisposição a desenvolver dores crônicas? A relação dessas duas condições, elas têm um viés muito grande, porque não se sabe se uma causa a outra ou a outra causa uma. Não sei se consegui ser claro nesse termo. Sim. Por exemplo, o paciente que tem uma dor lombar, que limita, que ele não queria faltar ao trabalho, mas ele trava no trabalho, ele tem dor todos os dias, o dia inteiro, não consegue levantar da cama, e ele acaba criando um estado de humor deprimido que, no início, não é considerado depressão, porque a depressão ela é um desequilíbrio hormonal e fisiológico que não necessariamente está relacionado a situações, por exemplo, a perda de um ente querido, ou uma demissão no trabalho, algo muito, muito traumático. A depressão ela não está necessariamente relacionada a isso. No início do quadro de dor, o paciente acaba ficando com o humor deprimido por
desanimar das situações do dia a dia, da vida, e acaba desenvolvendo um humor deprimido. E a longo prazo pode sim desenvolver a depressão. A depressão em si, no paciente que não tinha dor crônica previamente, ela aumenta a sensibilidade desse paciente à dor. O que eu quero dizer com isso? O paciente que tem o humor deprimido, ele acaba a longo prazo tendo maior sensibilidade, menor resiliência e maior catastrofismo. O que é o catastrofismo? Catastrofismo nada mais é do que um sinal que o paciente te demonstra no exame físico ou numa conversa na anamnese que a gente faz, que é o paciente demonstrando que não tem esperança, que tudo vai dar errado, que tudo para ele vai acontecer da pior forma possível. O catastrofismo em si, que vem de origem psicológica, ele é um fator de risco isolado para o aumento do risco de dores crônicas. Por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso da especialização em dor foi sobre câncer de mama. A dor crônica depois do câncer de mama, com cirurgia ou sem cirurgia. E os pacientes que apresentavam isoladamente o catastrofismo, que tinham humores mais pessimistas, eles tinham 30% mais chances de ter dores crônicas após o tratamento. Independente de relacionado à cirurgia, radioterapia, esvaziamento axilar. Então, como a gente percebe que a nossa positividade, a nossa força mental, ela está muito relacionada ao desenvolvimento de dores de todos os tipos. Dores oncológicas, dores não oncológicas, fibromialgia, dores lombares, mesmo que relacionadas a hérnias de disco ou não. A parte mental, o nosso positivismo, a nossa resiliência, está diretamente relacionado à maneira com que a gente enxerga e lida com essas dores e consegue enfrentá-las. Então, tu tratar a dor com remédio só para dor é um tratamento incompleto, né? Porque a parte psicológica ela é muito importante para essa questão também. Claro, eu acredito que uma mulher que tem uma remoção de mama tem um problema de autoestima muito sério, muito grave, e talvez por isso ela não pratique tantas atividades como antes ela praticava, e assim ela vai se tornando mais sedentária, e por isso começam a aparecer dores que antes não existiam. Exatamente, e o tratamento dessa paciente ela já começa no dia do diagnóstico. Acolhimento, rede de apoio. Tu não conversa só com a paciente, tem que conversar com a família, explicar para a família, né? Evitar, porque no primeiro momento algumas pacientes passam por isolacionismo, não querem mais ver as pessoas, Claro. têm medo de ser vista como uma pessoa que tem o diagnóstico de câncer. Então é muito importante já no primeiro dia você começar esse trabalho já. Tratamento psicológico, fortalecimento do grupo de apoio da paciente, conversa com os familiares, e todos os médicos que vão estar naquela rede de apoio, oncologista, médico da dor, paliativista, cirurgião, precisam ter essa abordagem. Não pode ser uma abordagem direta. Tu não trata a doença, tem que tratar o paciente. E tratar só a doença, tu vai entregar um paciente doente depois. Não vai ser mais o câncer, mas vai ser outras doenças. Claro. Então, todos esses médicos eles precisam dominar essa questão de tratar o paciente como um todo para te entregar um paciente saudável posteriormente. E quando eu digo saudável, não é simplesmente sem o câncer. Saudável como um todo. E as dores de cabeça, parece que são vários tipos de dor de cabeça. As cefaleias hoje é um mundo à parte. Hoje as cefaleias elas têm mais de 130 já catalogadas tipos de cefaleia. Cefaleia é a dor de cabeça, né? E a gente tem algumas muito curiosas. Por exemplo, a cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas é uma dor de cabeça espontânea que aparece de uma maneira abrupta. Como, por exemplo, nós estamos aqui do nada, começa uma pontada, uma dor 10 de 10 que eu não consigo falar, não consigo abrir o olho, começa a lacrimejar, vai durar de 5 a 10 minutos e de uma maneira absurda que eu não vou conseguir continuar a nossa entrevista, por exemplo. Eu falei em salvas. E qual que é o tratamento dela? Não é um analgésico potente, o tratamento dela é oxigenoterapia, um dos tratamentos. Então, por exemplo, se chega um paciente no pronto atendimento com essa crise, minha primeira ação não vai ser necessariamente colocar morfina, que é um analgésico potentíssimo, que todo mundo pensa, dor, morfina. Não é. Uhum. Depende do tipo de dor. Dependendo do tipo de dor de cabeça, tem um tratamento diferente também. E dentro desses 130 tipos de dor de cabeça, cada uma vai ter uma particularidade. Por exemplo, temos enxaqueca. A enxaqueca é uma muito comum nas mulheres, principalmente, muito mais prevalente nas mulheres. Tem pacientes que é mais retroauricular, atrás da orelha, mais na nuca, às vezes mais atrás dos olhos,
Então, qual que é a importância de, às vezes, ir atrás de uma dor de cabeça dessas? Investigar, entender melhor para ter um melhor tratamento. Às vezes, essa dor de cabeça pode estar escondendo algo. Por exemplo, muitas das dores de cabeça relacionadas a dores occipitais podem estar relacionadas a hérnias de disco cervical, alterações na coluna cervical. Então, eu tenho dor de cabeça, mas é porque eu não comi hoje, né? Mas essa dor de cabeça vem toda semana, uma vez por semana, naquele dia que eu fiz um pouco mais de esforço. Às vezes, a longo prazo, você deixou de fazer um diagnóstico no qual você já poderia estar fazendo fortalecimentos musculares que ia te evitar a ter um problema lá na frente. Então, dor de cabeça nem sempre é só uma dor de cabeça. Às vezes é o sinal de algo mais profundo que precisa ser investigado, né? Existe dor de cabeça relacionado ao uso de analgésico, né? Olha que trágico, você usa analgésico para tratar a tua dor de cabeça, mas aquele analgésico é o que está causando a tua dor de cabeça. Tu consegue imaginar isso? É a mesma coisa que você ter alergia a um antialérgico. E existe alergia ao antialérgico. Então, você tá com dor de cabeça, toma medicação, daqui 4 horas toma de novo. Quem toma medicação de uma maneira sem orientação médica, né, com muita frequência, o próprio anti-inflamatório, o próprio analgésico pode causar dor de cabeça se tomado de uma maneira errada. Então, esse paciente que toma analgésico mais do que 8 analgésicos por semana precisa fazer uma avaliação com um neurologista ou com um especialista em dor de cabeça, especialista em dor, no meu caso. Então, algum especialista que possa conversar melhor com ele e achar uma estratégia mais adequada do que usar tantas medicações. Às vezes as medicações já estão fazendo mais mal do que bem. Então, as dores de cabeça realmente é uma coisa que afeta muito. E é uma, vamos dizer assim, dor lombar vai estar entre a primeira causa de afastamento do trabalho. Dor de cabeça é a terceira causa de afastamento do trabalho hoje. Então, uma causa de perda econômica muito grande no nosso país. Assim. Quer dizer, então, que além dos momentos em que tu está dentro do bloco cirúrgico, também é possível te encontrar em algum consultório, marcar horário? Hoje eu faço atendimentos na parte da dor com uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, restrita pela rotina cirúrgica que eu tenho. Por exemplo, eu não abro uma agenda muito livre pelo seguinte motivo. Algumas partes dessas minhas agendas eu estou de sobreaviso em um hospital como anestesista. E eu acharia muito desconfortável agendar um paciente para amanhã à tarde, e amanhã à tarde, em cima da hora, eu precisar cancelar porque aconteceu alguma cirurgia de urgência. Enquanto eu não tiver a disponibilidade de abrir uma agenda e que eu consiga cumprir com o meu compromisso, eu ainda prefiro restringir um pouco meus horários de atendimento. Uhum. No entanto, hoje o meu foco nem tanto é o consultório, mas é estar presente na rede social. Daí tu pode me perguntar, mas na vida de médico hoje se expor não é ruim? Tem um lado ruim, que a gente às vezes é visto de uma maneira que as pessoas se sentem próximas de uma maneira positiva ou às vezes de uma maneira negativa. Então, de ser invasivo contigo, com a tua família. Então, de estar se sentindo confortável de às vezes te desrespeitar, fazer alguma piada. Mas isso é uma parte negativa que não, vamos dizer assim, que eu simplesmente ignoro, porque tem muitas partes positivas. Eu tenho muitos pacientes que se beneficiam de algumas falas que a gente tem aqui, por exemplo, nessa oportunidade do podcast, em alguns vídeos que a gente faz no Instagram, no YouTube. Por exemplo, um dos vídeos que eu fiz relacionados à atividade física. Atividade física, tinha que ser como se fosse uma medicação que todo mundo teria que tomar toda semana, 3 a 4 vezes. Então, é uma coisa que todo mundo deveria fazer. E eu fiz um vídeo falando que cheguei em casa cansado, 10 horas de trabalho, atendi 12 pacientes, fiz 4, 5 anestesias. Falei para todos aqueles 12 pacientes que era importante fazer atividade física. E cheguei em casa, deitei no sofá, não vou fazer não, vou descansar. Hoje eu vou me dar uma colher de chá. Daí eu parei, pensei, eu gravei um vídeo para falar para os meus pacientes e para as pessoas que me seguem. Que não, hoje eu não vou me entregar. Eu sei que essa atividade física é importante para o meu corpo, eu sei que essa atividade física vai me fazer bem e vai me trazer frutos. Então, mesmo naquele cansaço, fui lá, coloquei a roupa e fui praticar uma atividade física. Fui lá jogar tênis, fui na academia, fui lá fazer a corrida, andar de bicicleta. Então, não importa qual atividade física, o importante é se mexer. Você pode estar cansado, você pode estar esgotado, mas a atividade física não vai te cansar mentalmente. Pelo contrário, ela vai te regenerar mentalmente. Então, eu estou totalmente esgotado. Será? Será que não é tua mente? Tua mente está precisando daquela atividade física. Então,
Não deixa teu corpo, não deixa a tua mente sabotar o teu corpo, né? Exatamente. E a gente é muito sabotado pela nossa mente, né? Hoje, né? Ela Hoje tá tende a chovendo. querer ficar no confortável. Exatamente. Não vamos pensar muito, acho que tu já tá pensando tanto, vamos ficar aqui nesse momento sem críticas construtivas ao universo. E daí tu deita, né, no sofá, na cama e fica se julgando, né? Eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo. E acha que tem que ser produtivo o tempo inteiro. O problema é deitar e descansar? Nunca. O problema não é deitar e descansar. Todo mundo merece descanso. Tem dia estressante, tem dia cansativo, tem dia que você não aguenta mais e você merece o descanso. O problema é você não aceitar que você precisa descansar. E a sua cabeça ficar a mil. Ou seja, hoje eu me permito descansar. Hoje eu vou fazer atividade física. Ou seja, ser fiel à sua decisão. E não, hoje, eu queria ir fazer atividade física. E daí você deita, não consegue nem descansar, nem fazer atividade física, nem conversar com a família. Ou seja, você fica se julgando por não estar sendo produtivo naquela hora, né? E sendo que ninguém está te cobrando para ser produtivo. Aquilo precisa ser bom para ti, para tua cabeça, para tua mente. Qual é o corpo, a mente que você quer ter daqui a 10 anos, né? Então, você se cobrar demais também não é positivo. Não estou lhe falando que você precisa se castigar, que eu preciso fazer. Ninguém é obrigado a nada. Você precisa se permitir. Quando for descansar, se permite descansar. Quando for fazer atividade física, se permite fazer atividade física. Então, se permitir, se aceitar, né, no momento que você está, como você está, e entender, cada vez mais ter um autoconhecimento a ponto de tu conseguir fazer essas decisões de uma maneira, vamos dizer assim, habitual. O que é o habitual? É o hábito, né? De tu ter o hábito de fazer, descansar, ter o hábito de fazer o exercício físico, ter o hábito de cuidar da tua saúde, do teu corpo, né? E qual dica que a gente pode dar para as pessoas que estão totalmente desreguladas, as pessoas que não dormem? O aconselhável seria 8 horas por dia. Eu sei que são raras as exceções, mas tem pessoas que conseguem dormir 5, 6 horas e não têm hábitos saudáveis, vivem na base do lanche, não fazem exercício físico nenhum, nem ir à academia, nem caminham um pouquinho, porque a gente percebe que até mesmo nessas cidades menores é recorrente o cara entrar no carro e ir até o trabalho com o carro. Muitas vezes vai da casa até a academia de carro. O que a gente poderia dizer para essas pessoas, que eu acho que são a maioria, né? A maioria e são pessoas que não desistiram, elas estão tentando, né? Mas ficam nessa situação de tentar e não conseguir, desistir, desanimar. Daí vai lá e tenta de novo. Então, primeira de todas é não desistir. Um recomeço é sempre um recomeço, né? Sempre recomeçar. Por exemplo, se num ano você recomeçar 12 vezes, você teve 12 meses de exercício físico. Mesmo que você ficou 10 dias sem fazer, você ficou 20 dias fazendo. Então, todo dia é um novo dia para recomeçar. O ontem não existe, o amanhã ainda não existe. A única coisa que existe é agora, que vai fazer eu sair daqui agora ou ir para fazer uma atividade ou descansar, é simplesmente a minha consciência e minha decisão. Então, não se culpe pelo passado, não sofra pelo futuro e faça acontecer agora. Então, se tu precisa descansar, descansa. Se tu notar que você precisa melhorar seu condicionamento físico, planeje 1, 2, 3 vezes por semana. Qual é a melhor atividade física? É aquele que você goste. Se você fazer uma atividade física que você não goste, você vai fazer porque está sendo obrigado pelo seu médico, pelo seu nutricionista, e daqui 3 meses, nossa, tive um resultado, que legal. Começa a desanimar e desiste. Ou seja, fazer algo que você goste é uma primeira dica. Fazer algo em parceria. Filho, esposa, colegas, amigos. Por quê? Um dia que um não está animado, o outro está. E um puxa o outro. Mas eu gosto de fazer sozinho. Não tem problema. Mas isso está comprovado. Atividades físicas em grupos aumentam a adesão. Isso está comprovado. Então, faz sentido. Fazer em grupo é uma outra dica muito importante. E a outra dica é tentar desconstruir alguns vieses que vêm com a gente desde o nascimento, desde a nossa família, ou seja, que a gente foi vendo o que faz sentido, o que não faz sentido, na questão da alimentação, da atividade física. Tu vai fazer academia porque tu quer ficar forte e se achar, ou etc. Enfim, tu cria no teu subconsciente algumas ideias que te afastam do bem-estar, da saúde, por exemplo. Olha que feio, botando roupa colada de academia. Ou seja, você está julgando alguém
tu vai se sentir mal tendo que colocar uma roupa de academia, porque você julga alguém que bota roupa de academia. Ou olha lá, a pessoa colocando a roupa de andar de bicicleta. Tipo assim, é automático, não é maldade, é uma coisa construída pela sociedade. E quando você solta isso, qual que seria a minha dica em relação a isso? Você perceber, né? Olha, eu estou falando de andar de bicicleta, mas andar de bicicleta é uma ótima opção. A pessoa gosta, é um entretenimento em ar livre, ver ambientes diferentes, um exercício ótimo para quem quer definir coxa, bumbum. Ou seja, em vez de eu julgar aquela pessoa que está fazendo aquilo, eu vou elogiar. Ah, aquela pessoa está acima do peso e colocou uma roupa coladinha para andar de bicicleta. Parabéns, ela percebeu que está acima do peso e ela está indo atrás. Antes de julgar, promover um preconceito, promover piadas que, mesmo sendo inocente, vão deprimir a pessoa, vão desincentivar várias pessoas. Promova o incentivo. Então, a gente vive numa sociedade machista e opressora, a palavra Claro, com que certeza. fala muito, né, que leva as piadas como se fossem brincadeiras e realmente tem muitas piadas que a gente às vezes fala e depois tu para e percebe, nossa, essa piada ela desincentivou aquela pessoa. Eu não ajudei. Aquela pessoa começou a ir na academia e eu falei, tá virando maromba. Ou seja, tu tá desincentivando aquela pessoa que tá buscando melhorar. Então, em vez de tu desincentivar o amigo, tu incentiva o teu amigo. Fala, que legal, tu tá indo, continua indo. Tu quer que eu vou contigo um dia? E nisso um puxa o outro pro bem-estar. Hoje o comum é um puxar o outro pro mal, né? Pra bebida, pro lanche, pro mais fácil, né? Então, isso seria uma terceira dica, né? Trabalhe a mente a ponto de que você consiga fortalecer as atitudes e as palavras positivas. As atitudes e as palavras que te tragam para próximo do que vai te fazer bem a longo prazo. Alimentação saudável, sono adequado e atividade física. Então a gente pode fazer um paralelo no Instagram com a academia, das pessoas não precisarem deixar de ir por medo do que vão falar, né? Tem que estar com a cabeça bem... E, de preferência, convivendo com pessoas que te influenciam a ter os mesmos hábitos. Eu acredito que isso seja bem fundamental. Porque a gente, às vezes, está andando não só com os amigos errados, mas está num relacionamento errado com a pessoa que tem uns hábitos bem, até não admiráveis, mas a gente permanece naquilo que faz mal. De repente, a gente sente dores crônicas e vai até um plantão dizendo que está com dor no peito porque é maltratado, não é respeitado. Não, é uma coisa muito, muito importante e interessante isso que tu comentou em relação a essa questão das pessoas que a gente convive, né? Onde você é incentivado, você é puxado para frente ou para trás? Você é incentivado ou desincentivado, né? Então, você precisa se espelhar em pessoas. A gente se espelha em pessoas mesmo não percebendo. Então, com quem tu convive, quem tu vê. Hoje, a rede social tá lotada de coisas boas e coisas não tão boas. Por exemplo, às vezes, vidas perfeitas que não existem, vidas perfeitas que você olha, vou colocar a minha vida agora em jogo, né? O Dr. Ercílio tem um trabalho legal, tem um trabalho que às vezes consegue ganhar vida, consegue morar num apartamento legal, tudo assim. Mas ontem até 2 da manhã eu estava no centro cirúrgico junto com uma mãe que estava ganhando bebê naquela hora. Então precisava, aquela cesárea não podia ser hoje durante o dia, precisava ser na madrugada. A gente faz, então não existe vidas perfeitas ou trabalhos perfeitos. A gente sempre vai estar abdicando de coisas que ali às vezes no Instagram não vai aparecer. A gente vai mostrar as coisas boas, as coisas legais. E às vezes as pessoas acham que a vida tem que ser perfeita e não é. E ali no Instagram também a gente consegue propagar boas rotinas, né? Às vezes você fica ali com medo de ir na academia porque o que os outros vão achar. Às vezes você fica com medo de, eu não vou postar, o que os outros vão achar. Mas esse meu post que eu comentei, que seria relacionado à atividade física, não foi uma nem duas pessoas que não foi uma nem duas pessoas que comentaram. Eu só fui na academia aquele dia porque eu vi a tua postagem. Ou seja, tudo que tu for fazer para poder incentivar, estimular as pessoas a ter hábitos positivos, pensamentos positivos, não deixe de postar, não deixe a vergonha, as pessoas que vão te puxar para trás. Simplesmente, as pessoas que vão criticar e te puxar para trás, o defeito não é teu, o defeito é dessas próprias pessoas. Então, realmente é dolorido, vai desanimar muitas pessoas, os haters vão inibir muitos comentários, muitas postagens, né? Mas
Os bons têm que prevalecer e não podem se aquietar, senão os maus vão tomar conta. Exatamente. Às vezes um cara lá tem uma técnica maravilhosa ou uma solução para um paciente, agora pensando na tua área, e não posta, não tem medo de falar, é inibido, mas de repente a gente está conseguindo ajudar e muito mais do que isso, né? A gente está ocupando o espaço de alguém que é um sem vergonha, que está tentando ocupar esse espaço e ocupa muito bem. E ocupa muito bem. E são pessoas que estudam muito técnica de comunicação, então são ótimos comunicadores. No entanto, o que eles às vezes comunicam são coisas que puxam para baixo, são coisas negativas, ou incentivando o quê? A gastar dinheiro sem controle algum. Apostas, tigrinho, ou seja, coisas negativas que vão realmente te levar à ruína, né? E então, por que não encher nossas redes sociais de coisas positivas, bons hábitos, né? E acho que a intenção como comunicador, como estudante da comunicação, estando aqui junto contigo hoje, né, é aprender a comunicar de uma maneira mais adequada para tentar fazer a diferença na vida de algumas pessoas, né? Por exemplo, atividade física, alimentação, dores crônicas, melhorar a sensação de acolhimento que esses pacientes têm. Esses pacientes sentem que não tem acolhimento na sociedade, ninguém entende o que eles estão sentindo, né? Então, ensinar as pessoas o que é a dor crônica, o que é a fibromialgia, para que os pacientes cada vez mais possam se sentir acolhidos pela sociedade a ponto de que diminua o sofrimento. Então, diminuir o sofrimento é diminuir a dor. Então, diminuir a dor não necessariamente é tomar um comprimido. Às vezes, o acolhimento já é ajudar a diminuir a dor. E antes a gente deu algum conselho para quem estava querendo cursar medicina, né? Para entrar no vestibular ou, de repente, será que é isso mesmo? O que a gente poderia falar agora para os seus colegas de profissão, no sentido de tu tens uma clínica, né? Vamos falar aqui qual o Instagram, a gente pode acessar ela. Qual a dificuldade de ser médico e gestor, administrador? Hoje a gente percebeu que a parte médica é desafiadora. Isso não dá para dizer que não, né? Isso a gente se preparou por muitos anos, então no meu caso, foram 11 anos de preparação, faculdade, 2 residências. Então, 11 anos até a gente iniciar os atendimentos, ou seja, você começou os atendimentos, eu tenho 1 ano de experiência. Hoje, eu tenho 5 anos de experiência. Então, é pouca experiência? Bom, são 5 anos de experiência no mercado de trabalho, atendendo pacientes, mas antes desses 5 anos, foram 11 anos de estudos, práticas, né? E exercícios e tudo mais. E só que a parte médica, apesar de ser desafiadora, é a parte que fez a gente nos encantar e ir atrás. E agora que a gente está na área trabalhando, a gente percebe que não é só atender o paciente, não é só ir lá e fazer o procedimento, fazer a anestesia. Nós precisamos lidar com contratos, contabilidade, prolabore, impostos, ou seja, uma gama muito grande de conhecimento que a gente não aprende nesses 11 anos de faculdade. A gente aprende batendo com a cara na parede. De um mês para o outro, tu vai precisar declarar imposto de renda, vai precisar declarar imposto pessoa física, abrir uma pessoa jurídica, entender de imposto de pessoa jurídica, lucro presumido, lucro real, simples nacional, uma linguagem grega para o estudante de medicina, né? Claro. Então, ou se fosse só atender o paciente, prescrever, tratar, fazer um retorno, ia ser muito simples, ia ser, não muito simples, mas comparado com o desafio como um todo, como empreender na medicina, né? É complexo, é meio complexo. E qual que é a tua clínica? A clínica que eu, com o meu sócio, o Dr. William, é Serra Vale Anestesia e Tratamento Intervencionista da Dor. Se tu procurar Serra Vale no Instagram, tu vai encontrar a gente no YouTube também. A gente tem vários conteúdos relacionados à dor crônica e anestesia, né? Como a gente estava falando da importância da comunicação, então tirar um pouco do medo das pessoas da anestesia, mostrar como é a anestesia, quais são os riscos reais, quais os riscos que a gente consegue tirar da mesa quando a gente faz uma preparação adequada para anestesia, quando a gente faz uma avaliação pré-anestésica, uma orientação adequada, né, diminuindo os riscos para as crianças, diminuindo os riscos para as cirurgias eletivas. Tirar esse medo que as pessoas têm da anestesia, né? Então, nossas redes sociais você consegue encontrar conteúdos relacionados a isso também. Então, no Instagram é @serravale, tudo junto. Tudo junto. Um ponto nada. Perfeito, isso mesmo. Okay. E no YouTube, tu falaste? Se tu questiona de procurar como Serra Vale, tu já encontra no nosso canal também. Okay. E o teu sócio é o William?
O William da Rosa também, ele é anestesista também, trabalha comigo, um ótimo anestesista, né? Então, nós juntos temos esse foco, que é tirar o medo da anestesia dos pacientes e fazer a anestesia segura e entregar o resultado da melhor forma possível para aquele paciente, né? E eu tenho o meu pessoal também, que é @Dr. Ercílio Volpato, que eu basicamente lá só falo de dor crônica. Então, falo todos os diversos tipos de dores, tiro dúvidas, falo sobre novos tratamentos, né? E falo basicamente tudo sobre dor. Né? Ercílio Volpato com H, viu, Com pessoal? H. Daí vão achar com certeza. Eu te agradeço muito por participar do meu primeiro episódio. Vai ficar no meu coração. Acho que a gente daqui a pouco tira uma foto, né, para colocar na capa. Tenho muito carinho, até a gente se conheceu dentro de bloco cirúrgico, né, numa cirurgia que eu acompanhei filmando, o Dr. Péricles fazendo uma rinoplastia, Dr. Péricles Bonafé. E foi muito bom te conhecer, eu te acho um cara assim, ó, admirável, não só como profissional, mas pelo jeito que tu aborda, pela tua linguagem no Instagram e pelo jeito até que tu conversou com nós de bloco cirúrgico, porque eu entrei em vários hospitais e muitos profissionais não são assim, com a mesma receptividade, com esse carinho todo que tu tens. Então, muito obrigada mesmo, de coração, é bem importante para mim. E é isso, eu espero te trazer com outros vieses, novamente, aqui pro podcast. Eu que agradeço, fico muito feliz, fico lisonjeado aí de estar participando do primeiro episódio. Tenho certeza que esse episódio vai estar nas diversas plataformas de streaming, Instagram e YouTube também. E a gente vai estar vendo esse episódio daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, gravando outros episódios e não tenho dúvida que vai ser um sucesso aí, teu trabalho daqui em diante também, porque informar... Eu acho que é uma missão linda porque tu leva a informação para dentro da casa das pessoas, para o celular das pessoas, onde elas vão estar podendo ter um conteúdo de qualidade, muitas vezes falado por especialistas, né? Onde que não vão estar sendo enganadas, vão realmente ter informações que vão poder, às vezes, dar um pontapé inicial para mudar a vida das pessoas. Então, parabéns pelo teu trabalho também e te agradeço pela oportunidade de estar aqui contigo hoje.